Irmãos e minhas irmãs, nós hoje aqui nesta igreja de São Simão Pedro nos preparamos de fato para celebrar sua festa, que para nós será na liturgia de amanhã. Temos seguido durante todos estes dias da novena a trajetória deste apóstolo de Jesus, para podermos aproveitar deste tempo do novenário e das festividades de São Pedro, para nós também aprendermos com ele a seguir Jesus. De fato, se trata disto, e isto é que é mais importante, e certamente esta é a razão de termos este apóstolo Pedro como nosso padroeiro e como o exemplo de vida para nós, por sermos cristãos católicos, mas sobretudo por sermos também seus devotos aqui desta comunidade. O evangelho de hoje, que é continuação, já é o fim do capítulo 10 de São Mateus, e é a continuação do discurso da missão, das orientações que Jesus dá para os apóstolos enviados em missão. Rapidamente nós nos lembramos de que neste evangelho, neste capítulo deste evangelho, nós nos lembramos de que Jesus percorria toda a Galileia, anunciando o evangelho e curando o povo de todos os males. Nos lembramos, e aliás, este também é o tema destas festividades, nos lembramos que Jesus, nesse seu caminhar no meio do povo, ele viu que aquele povo, multidões, era um povo abandonado. E o que é que Jesus, ao ver, sente compaixão daquele povo, e não fica somente no sentir a compaixão, ele toma decisões concretas do que fazer, e ele então decide enviar os seus 12 apóstolos para fazer o que ele estava fazendo, o que ele havia feito, estava fazendo, anunciar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus já está aqui, está às portas, está presente, para curar doentes, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar espíritos maus. Estas as orientações que Jesus dá para eles. Dá e orienta e adverte, e diz: não vão por outro caminho, não se desviem deste caminho que foi o caminho que eu trilhei e que estou trilhando. E diz: não se desviem desse caminho, mesmo tendo que enfrentar a violência e até mesmo o martírio. Nos lembramos que nesses domingos passados Jesus os advertia, sobretudo a respeito do medo, e dizia: não tenham medo. Não tenham medo mesmo daqueles que podem matar vocês. Não tenham medo mesmo da morte corporal. E tenham confiança absoluta no Pai. Segurem em suas mãos que vocês poderão fazer essa travessia e chegar ao destino final vitoriosos. O texto de hoje é continuação destas orientações. E Jesus procura lhes deixar claro que há exigências que são exigências radicais para seguir Jesus. Exigências que são radicais para ser fiel a Jesus, a seu projeto e poder segui-lo.
E Mateus, nesse evangelho, sem nenhuma demagogia, sem esconder nada, é bastante franco e diz que não é fácil seguir Jesus. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós sabe por experiência, talvez embora não tenha passado ainda por tantas dificuldades para seguir Jesus, mas cada um de nós sabe por experiência que não é fácil seguir Jesus. As opções que são colocadas por Jesus, as opções que são colocadas para aqueles que querem segui-lo e para podermos, de fato, sermos mensageiros e construtores do seu reino, são exigências que só quem levar a sério Jesus e seu projeto poderá então superar e vencer. E Jesus, nesse trecho do evangelho que nós acabamos de dizer, diz que até mesmo aqueles laços que são mais queridos por nós, aqueles laços que são os laços familiares, os laços afetivos, eles não podem vir em primeiro lugar em relação ao reino. Diz que não devem ser rompidos. Não podemos deixar de amar esposo, filho, filha, pai, mãe, amigos, amigas, namorados e etc. Não, mas isso não pode atrapalhar, isso não pode vir em primeiro lugar. É isso que Jesus diz. Em primeiro lugar, só o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais deve vir depois da opção radical pelo reino. Tudo mais deve vir aqui dentro. Os laços familiares, laços afetivos, sem ser rompidos, devem ser encaixados aqui dentro do segmento de Jesus. E Jesus vai além ainda neste evangelho, na conclusão deste 10º capítulo do evangelho de São Mateus, dizendo até a própria vida, até a própria segurança. Não pode vir em primeiro lugar o bem-estar, a felicidade, os prazeres da vida, as coisas. Não, em primeiro lugar o seu reino, mesmo que para isso seja necessário carregar a cruz, e esta é a cruz. Por isso que Jesus diz, para poder segui-lo, o discípulo, a discípula tem que tomar a sua cruz cada dia. E o evangelho é claro, quem não tomar a sua cruz não é digno, diz ele, não é digno de mim. O valor da vida está em deixar de amar a vida. O valor da vida está em entregar a própria vida, em doar a própria vida. Este é o valor. O valor absoluto da vida está em doar a própria vida. Por isso que Jesus diz, nesse sentido, perder para ganhar. E quem aguardar para si mesmo vai perder a vida. É importante nós até salientarmos nestes dias quantos e quantas pessoas que de fato têm morrido para enfrentar esta peste, essa Covid agora, têm enfrentado e têm morrido para poder salvar vidas de outros. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, se eu quiser me salvar, eu acabo trazendo a morte para os outros. Por isso, Jesus
insistente nisso. E diz: para quem assim proceder, há uma recompensa. A recompensa é a vida eterna. Para quem receber e acolher a palavra, e ele diz, e para quem também receber aquele que anuncia. Veja na primeira leitura que nós ouvimos: sim, acolher e receber o mensageiro, acolher e receber o missionário da palavra, mesmo que seja, ele diz, com um copo de água fresca, não deixará de ser recompensado. Portanto, essas as exigências para podermos hoje ser fiéis. E é sempre bom nós nos lembrarmos como nós estamos neste tempo das festividades de São Pedro, de dizer que São Pedro aprendeu isso. Aprendeu com dificuldades, sim, com dificuldades, mas foi vencendo e venceu. Aprendeu com Jesus a poder segui-lo. Ele foi um desses 12 que foram enviados, e foi um desses que ouviu essas instruções para poder fazer discípulos. Vejam, nós que estamos, portanto, aqui, vocês que nos escutam e que estamos todos sendo alimentados por essa palavra, o quanto é importante nós também nos deixarmos converter por essa palavra, para nos tornarmos seguidores de Jesus. Sozinhos podemos enfrentar? Não. Sozinhos temos dificuldade de ser fiéis. Por isso é que a nossa opção para seguir Jesus, ela também é opção para fazermos parte de uma comunidade, para nos integrarmos na comunidade dos seguidores de Jesus, como os 12 formaram parte daquela comunidade de Jesus, porque a tarefa pela missão é tarefa da comunidade. Embora a decisão seja pessoal, a adesão e a decisão é de cada um, de cada uma, a decisão de seguir Jesus. Porém, ao decidir, nós nos colocamos no caminho com os outros e outras, discípulos e discípulas, para formarem a comunidade. Aqui, meus irmãos, vocês que estão aqui, que têm nos acompanhado durante todo esse tempo, vocês que estão nos escutando, muitos de vocês pertencem às SEBs aqui desta nossa área pastoral, às SEBs de outras paróquias e áreas pastoral da diocese. A importância que tem fazer parte desses pequenos grupos que são grupos de discípulos e discípulas. É importante que nós possamos nesse sentido, nos separar para seguir Jesus. Por quê? Não podemos ficar no anonimato da massa. Só anonimato da massa não é suficiente. Aliás, o que seria da massa sem o fermento? O que é da massa sem fermento? Portanto, a importância que tem no fato de nós pertencermos às comunidades, essas pequenas comunidades, a importância que tem estas comunidades para a igreja, para a ação pastoral da igreja. A massa acompanha, a massa não segue. A massa acompanha a procissão, acompanha tantas outras coisas, mas fica simplesmente no acompanhamento. O seguimento é pessoal. Quem segue é o discípulo, a discípula de Jesus. O movimento de Jesus, o movimento criado por Jesus, do qual São Pedro fez parte, exige o discipulado, ser discípulo. Por isso, a importância que tem a catequese de iniciação à vida cristã, porque não basta a tradição, não basta sermos católicos cristãos por tradição, não. Aqui está, hoje, de novo a gente salienta o exemplo de Pedro e de Paulo, a importância que temos nós e que devemos dar cada vez mais. E com certeza, depois de passado este tempo, vamos descobrir que, sem nossas comunidades, o que seria o nosso trabalho durante este tempo agora,
que seria dessas festividades, inclusive de São Pedro, que nós estamos fazendo, se nós não tivéssemos comunidades organizadas para poderem de fato nos acompanhar e de onde estão acompanhar, estarem atentas e poderem assim desejar cada vez mais viver seguindo Jesus. O cristianismo, portanto, nosso deve ser o verdadeiro, é um cristianismo com cruz, com cruz. Cristianismo sem cruz não existe verdadeiramente, porque não é o cristianismo de Jesus. Não é que a gente vá atrás da cruz, não precisa ir atrás da cruz. A cruz é uma consequência, trata-se de aceitar ser crucificado com aqueles e aquelas que já estão sendo crucificados diariamente, na vida de cada dia, na luta para vencer a doença, no sofrimento e na luta para poder vencer cada dia, com um emprego difícil, sem emprego, passando necessidade e até mesmo passando fome. Portanto, Jesus quer discípulos e discípulas seus assim, desse jeito. Por isso o protótipo, o modelo colocado para nós, que nós queremos, tem outros sim, mas para nós é Simão Pedro. E ele, de fato, confessou, professou a fé que hoje nós professamos. A mesma fé que nos renova e que nos fortalece nesta caminhada. Por isso que estes dias, que tenham sido para nós também ocasião para podermos sair fortalecidos no meio das dificuldades, no meio da nossa novena, no meio das nossas orações, ladainhas, no meio da nossa, como consequência da nossa escuta da palavra e das reflexões feitas sobre São Pedro, podemos crescer e amadurecer a nossa fé, esta mesma fé que nós agora queremos renová-la, dizendo assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. As nossas preces, meus irmãos e irmãs, elas se dirigem sim a Deus nosso Pai. Pedimos o intermédio, pedimos a intercessão de São Pedro, sim, mas é a Deus nosso Pai que nós rezamos, sempre cientes, atentos às necessidades e para aqueles que têm necessidades maiores do que as nossas. Rezemos assim: